Olá, crianças! Quero trazer para vocês uma história bíblica. A gente não está podendo se encontrar presencialmente, mas eu quero trazer para vocês uma história. A Páscoa está chegando e hoje eu quero falar para vocês sobre a história da Páscoa do Antigo Testamento. Essa história nós encontramos aqui na Palavra de Deus, na Bíblia. E ela começa, sabe onde? Lá no Egito. Lá no Egito acontece, essa história que eu vou contar. Lá vivia o povo de Deus, o povo de Israel, ou então conhecido também como povo hebreu. E lá vivia este povo que ele era escravo, maltratado, judiado, porque lá tinha o faraó, muito mau. Ele botava o povo de Deus a trabalhar muito duro. E um dia ele fez um decreto, um decreto em que ele dizia nesse decreto que todas as crianças, meninos, deveriam ser mortos. Sabem por quê? Porque ele tinha medo que o povo de Israel, o povo de Deus, ficasse muito forte e fosse se rebelar contra ele. E aí ele lançou esse decreto. Nossa, que horror, né? Que crueldade desse faraó. Pois bem, aí uma mãe teve uma ideia, lá do povo hebreu teve uma ideia, ela decidiu fazer um cesto. E sabe o que ela colocou dentro desse cesto? O seu bebezinho, E ainda ela decidiu levar esse cesto, sabe aonde? Lá no Rio Nilo. Colocar ele lá. Nossa, mas deixar esse menino sozinho lá? Pois é. Mas ela botou a sua irmãzinha, a irmãzinha do bebezinho, para cuidar do cesto e para ver se alguém iria encontrar. E sabem que alguém encontrou? Sim, a filha do faraó. Ela tinha costume de ir lá nas águas, no rio Nilo, tomar banho. E aí ela encontrou lá esse cesto. E quando ela abriu esse cesto, ela ficou surpresa. Porque dentro desse cesto tinha um bebezinho. E aí ela decidiu levar esse bebezinho para sua casa. E criou como se fosse o seu filho. E esse bebezinho cresceu, se tornou um adulto e foi embora do Egito. Mas um tempo depois, o povo de Deus, o povo de Hebreu, começou a pedir para que Deus os libertasse da escravidão. Eles estavam cansados de ser escravos. E aí Deus chamou novamente Moisés para voltar para o Egito, com a tarefa de libertar o seu povo da escravidão. E ele tinha que ir falar com o faraó. Só que Deus já avisou Moisés e disse que ele iria manter o coração do faraó duro como uma pedra, que não seria tão fácil assim libertar o povo, não. Então, Moisés foi e conversou com o faraó. Eles tiveram uma conversa. E então Moisés disse para o faraó: olha, Deus pediu que eu viesse aqui e libertasse o seu povo da escravidão. Sim, que deixasse que o povo fosse embora. Sabe o que aconteceu? Não, o faraó não deixou o povo embora. E aí Deus disse: então tá, se o povo não pode ir embora, então eu vou mandar pragas sobre o Egito. E Deus mandou a primeira praga. E ele pôde ir embora, o povo? Não. A segunda? Não. A terceira praga? Não. A quarta? A quinta? A sexta praga? Será que o povo já podia ir embora? Não. E aí
Deus foi enviando uma a uma das pragas. E quando chegou na 9ª praga, ele pôde ir embora? Não. O faraó continuava com seu coração de pedra e não deixou o povo ir embora. E aí Deus disse: agora eu vou mandar a 10ª praga. E essa 10ª praga, ela vai ser muito difícil, muito dura. Mas não tem outro jeito. É o único jeito que o faraó vai deixar o povo de Deus embora. E como é essa 10ª praga? Essa 10ª praga, Deus disse para Moisés, então, instruir o povo hebreu. E disse assim, a 10ª praga, eu vou enviar um anjo do Senhor, um anjo mau, que ele vai matar todo o primogênito de cada uma das casas. O filho mais velho, ele iria morrer. E isso seria de todas as pessoas, de todas as famílias e também dos animais. Mas e o povo hebreu, o povo de Deus, também ia passar por essa tragédia na sua casa? Não. Essa foi a instrução que Moisés então levou para o povo de Deus. O Moisés leva a instrução de Deus e diz o seguinte: olha, vocês vão pegar um cordeiro, porque eles criavam os cordeiros, eles comiam dessa carne. E aí vocês vão pegar um cordeiro que não tenha marca nenhuma, defeito nenhum, vão matar esse cordeiro, sacrificar ele, e com o sangue desse cordeiro vocês vão marcar a parte de cima e as laterais da porta de todas as casas do povo de Deus, do povo hebreu. E assim eles fizeram. Eles mataram o cordeiro e prepararam esse cordeiro, essa carne, juntamente com o pão sem fermento e também com ervas amargas. O pão sem fermento porque não dava tempo de esperar o pão crescer, né? E as ervas amargas eram para lembrar, né, desse tempo tão sacrificado, tão difícil, tão amargo que eles viveram lá no Egito, e que agora estava no final. Deus então manda sobre o povo egípcio a 10ª praga. E essa 10ª praga então era o anjo que iria vir e matar. E assim o povo hebreu fez, seguiu todas as instruções que Moisés havia dado. E naquela noite passou o anjo do mal e matou todos os primogênitos de todas as famílias, de todas as casas onde não tinha a marca lá na porta, onde não havia essa marca de sangue. E aí o povo de Deus pôde então experimentar o cuidado de Deus, porque lá o anjo não passou. E sabe quem morreu também naquela noite então? O filho do faraó. O filho do faraó naquela noite morreu, o primogênito. Então o coração do faraó, ele deixou de ser um coração de terra, porque ele disse: vão embora, vão logo, podem ir, eu não quero mais ver vocês aqui. E aí o faraó deu um monte de coisa para ele, deu joias, deu um monte de coisa, porque eles nunca tinham recebido nada pelo trabalho dolorido, sacrificado que eles haviam passado lá no Egito. E a partir daquele dia, então, o povo pôde partir embora do Egito. E aí, ali foi então celebrada a Páscoa. A Páscoa, a primeira Páscoa do povo de Deus foi celebrada com a saída deles lá do Egito. Naquela noite, eles celebraram a Páscoa. E aí tem uma palavra lá no livro de João 1, versículo 29, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é sobre esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que eu vou contar na próxima história
a história da segunda Páscoa, a história da Páscoa do Novo Testamento, a Páscoa de Jesus. Que você possa ficar atento e aguardar a nossa próxima história. E aí nós vamos contar sobre a Páscoa de Jesus. Até lá!